Olha, após pressão e manifestações, os funcionários da Caixa e sindicatos dos bancários conquistaram uma garantia de que o banco não será transformado em sociedade anônima e, consequentemente, privatizado. O item que propunha a transformação foi excluído do texto a ser votado pelo Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Foi a segunda vez em pouco mais de um ano que os empregados da Caixa e entidades representativas conseguiram afastar a possibilidade de privatização do banco público. Agora, o texto final do estatuto precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores. E a inflação acumulada nesse ano é de 2,5%, a menor taxa para o período desde 1998. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou novembro em 0,28%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A inflação, que está abaixo do piso da meta, que é de 3%, é um dos itens da nossa conversa de toda sexta-feira com o Diese. Quem está aqui para esclarecer a gente sobre os assuntos da economia que dizem respeito ao trabalhador é o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola Diese de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, vamos lá, olha. A meta da inflação desse ano era de 4,5% e até novembro agora acumulado de 2,5%. O que isso significa para o trabalhador? É motivo de comemoração? Bem, nós vamos ficar abaixo do piso da meta, né? Ou seja, a meta é de 4,5%, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Sim. Tem vários fatores que levaram a inflação tão baixa. Alguns, sim, são motivos de comemoração. Por exemplo, os alimentos subiram muito menos, muito puxado pela safra. Óbvio, se o alimento subiu menos, o trabalhador tem a possibilidade de ter um preço melhor para os seus alimentos. Na outra ponta, o que também segurou a inflação é o não crescimento, ou baixo crescimento, baixo dinamismo da economia. Bem, por esse lado, o trabalhador tem muito a reclamar, Claro. porque uma parte significativa dele está desempregado, e aí está sem poder de consumo. O que nós temos que analisar um pouco do ponto de vista da inflação é tentar olhar um pouco para as perspectivas do ano que vem. Sim. Esse ano está fechando, vai ficar muito provavelmente abaixo dos 3%, que é o seguinte, até que ponto essa inflação continuará tão baixa quanto se nós tivermos uma safra diferente, como já indicam as previsões de safra do ano que vem. Então, nós vamos voltar para patamares um pouco mais acima ou não. E, ao mesmo tempo, se a economia vai se dinamizar. Eu acho que essa relação da inflação só pela inflação ela é muito pequena. Nós temos que pensar sempre a inflação no conjunto da economia. Tá. Vamos retomar essa história também da Caixa Econômica Federal? Então, a gente viu agora que o Conselho de Administração da Caixa ele desistiu dessa ideia de torná-la sociedade anônima, o que poderia abrir uma brecha para a privatização. Eu queria que você comentasse para a gente por que é importante manter o banco 100% público. Bem, a Caixa tem vários papéis importantes na economia brasileira. Ela é o banco da habitação, quase todo o sistema de habitação no Brasil passa de alguma forma pela Caixa, seja ele os programas sociais de habitação e mesmo os programas mais comerciais, propriamente dito, de alguma forma passam pela Caixa. Todo o fundo de garantia do trabalhador está na Caixa, o seguro-desemprego é operado pela Caixa, o Bolsa Família é operado pela Caixa, quer dizer, a Caixa tem um conjunto de serviços que chegam para a população em geral. Né? Esses serviços precisam chegar por um banco público, porque só um banco público vai abrir uma agência onde não tem pouco cliente, onde aquele lugar que tem não tem rentabilidade para o banco privado chegar. Cidade do interior, cidade no meio da floresta, e mesmo cidades aqui no interior de São Paulo, que se você for lá, só vai ter a Caixa e o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil fechando agora. A manutenção de 100% público é que a prestação de contas da Caixa Econômica fica para a sociedade. Quando você abre o capital da Caixa, ela vai ter um conjunto de acionistas que vão pressionar por rentabilidade. Claro. E ao pressionar por rentabilidade, vão fechar agências, vão diminuir serviços e ela perde o seu papel social. Então, um Estado precisa de um banco público para operar sua política, seja a sua política social, seja a sua política econômica propriamente dita. Foi importante a pressão que os trabalhadores, que os sindicatos fizeram. Ontem mesmo a gente mostrou aqui no seu jornal essa manifestação que teve na Avenida Paulista contra essa discussão que estava acontecendo. Foi importante isso? Sem dúvida, porque o conjunto da população às vezes não consegue medir a importância do banco. Sim. Ele só vai medir a importância do banco quando o banco não existe mais na cidade dele. Então, quando você vai colocando a discussão com a população, isso influencia o resultado final, porque a população começa a ter consciência e pressiona o Estado no geral. Então, isso vale para isso, mas vale para qualquer política pública, qualquer setor público, quando você vai explicitando para a população o que ela pode perder com aquela ação do Estado. Só para finalizar, vamos falar rapidinho da reforma da Previdência. A gente percebe que quando há indícios de que a reforma será votada, como estava se discutindo, a Bolsa sobe e vice-versa desce também quando não se fala mais sobre isso. Porque
o mercado quer a reforma. Explica pra gente por que quer e por que nem sempre o que o mercado quer é positivo para o trabalhador. Bem, é o que a gente estava falando da Caixa, né? Sim. Se os acionistas querem resultado, quanto maior lucro, melhor para eles. Não importa o que aconteça na base, não importa se eu fechei uma agência no interior do Brasil e aquela pessoa não vai ter como receber a sua aposentadoria. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o resultado. Com a Previdência é a mesma coisa. Os grandes bancos estão preocupados com o quê? Estão preocupados com seus resultados. Em vários sentidos. Eles estão preocupados, por um lado, porque eles têm uma parte importante do financiamento da dívida pública está na mão deles, e eles têm uma avaliação de quanto menos o governo gastar com qualquer coisa. A Previdência é um item, mas é todo o resto. Sim. Educação, saúde. Quanto menos gastar com isso, mais ele tem garantias que aquela dívida pública vai ser paga para ele e poderá continuar pagando a quantidade de juros que a gente vem pagando. Então, essa é uma preocupação muito imediata. Mas tem uma preocupação também de longo prazo. Quanto mais restrita for a aposentadoria, maior o mercado de aposentadoria privada. Sim. Então, um percentual relativamente não pequeno da população tenderá a caminhar para uma aposentadoria privada, que é um grande mercado para eles. Tudo bem, isso não pega para o pobre, não pega para a maioria da população, não pega, mas pega para 1/3 da população. Bem, 1/3 da população brasileira dá mais de 30 milhões de pessoas, dá quase 60 milhões de pessoas. Então, é um bom mercado, é um mercado maior do que bons mercados europeus. Então, é óbvio que eles estão brigando por rentabilidade, mercado e mais lucro. Fausto, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Thalita.